Olá, meus amados, meus queridos irmãos, minhas irmãs, a todos que nos acompanham, a todos que nos assistem, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu quero cumprimentá-los a você, a sua casa, toda a sua família, da paz bendita e eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, que esta paz habite em nosso coração. Não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Queridos, eu quero agradecer ao nosso bondoso e maravilhoso Deus pela oportunidade que nos é dada. Também quero agradecer carinhosamente a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado seus afazeres, cancelado os seus compromissos para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Muito obrigado, que Deus te abençoe poderosamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Meu muito obrigado. Meus amados, eu peço a você que neste momento dobre a sua atenção, porque eu preciso falar com você sobre o perigo, alguns perigos, algumas coisas que pode interferir diretamente na nossa salvação. A salvação é um presente de Deus para todos os seres humanos. A salvação é um dom gratuito do Senhor Jesus a toda a humanidade. A salvação, ela foi conquistada pelo preço de sangue. Jesus conquistou a salvação quando abriu os braços lá na cruz, louvado seja o nome do Senhor, e ali expirou. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus se doou, Jesus se entregou pelos nossos pecados. Mas existem algumas coisas que pode interferir e pode fazer você e eu perdermos a salvação. E quero lhe dizer, são coisas, detalhes tão pequenos, coisas tão simples, louvado seja o nome do Senhor, que pode nos levar a fazer perdermos a nossa salvação. Eu preciso que você me ajude, analise comigo a palavra de Deus. Não é a palavra do irmão Lucival, é a palavra do Senhor. Abra, por gentileza, comigo a sua Bíblia. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo de número 18. Quero que você analise comigo cada parágrafo destes versículos. Olha o que diz o versículo 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, o que faço para herdar a vida eterna? Louvado seja o nome do Senhor. Eis aqui a primeira pergunta. A segunda pergunta, ou a resposta, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus dá a este homem, está no versículo 19. Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí está a palavra de Jesus para este homem, para este moço que está confuso, sem saber, louvado seja o nome do Senhor, como ele deveria proceder, o que ele deveria fazer
para alcançar a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Veja comigo o que diz o versículo de número 20. Sabe os mandamentos? Jesus está fazendo uma pergunta a este homem que estava confuso, que estava indeciso, ou que não sabia o que deveria fazer para alcançar a vida eterna. Sabe os mandamentos? Não adulterarás. Aí está o primeiro mandamento que o ser humano deve tomar para que ele alcance a vida eterna. Eu quero dizer para você, não confunda adultério com fornicação. Adultério é uma coisa e fornicação é outra coisa. Em outro momento, nós vamos estudar, saber o que significa fornicação. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro mandamento que Jesus alerta este homem para que ele alcance a vida eterna é não cometer adultério. Nós sabemos que no reino de Deus não tem lugar, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, a palavra de Deus. Não tem lugar para uma pessoa que vive na prática do adultério. Se você se converteu a Cristo, se você se entregou a Cristo e vive na prática do adultério, louvado seja o nome do Senhor, já quero lhe alertar que é um grande perigo, louvado seja o nome do Senhor, para que você perca a salvação. Se você vive na prática do adultério, mais uma vez quero lhe alertar, não confunda adultério com fornicação. Louvado seja o nome do Senhor. Se você serve a Deus e vive na prática do adultério, você não tem direito à salvação. Você não tem possibilidade de alcançar a salvação. Então, o primeiro mandamento aqui que Jesus alerta esse homem é sobre a prática do adultério. Louvado seja o nome do Senhor. Não adulterarás, não matarás. O segundo mandamento que Jesus ordena a este homem, que ele não deveria tirar a vida de alguém. Ele não deveria matar nenhum ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo mandamento para que o ser humano alcance a salvação. Ah, irmão, mas eu já cometi um homicídio e já tirei a vida de alguém. Como é que fica com relação à minha salvação? Se isso você praticou, quero que você entenda, se isso você praticou antes da sua conversão, antes de você aceitar a Cristo, e hoje você é um cristão, você já foi perdoado, porque nós não vivemos mais, louvado seja o nome do Senhor, o tempo da ignorância. Hoje nós pertencemos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, todo o meu pecado, todo o seu pecado que você cometeu lá no passado, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, no momento em que você dobrou os seus joelhos na sua presença, confessou a Ele como seu legítimo Salvador, você já teve os seus pecados perdoados. Segundo a minha Bíblia e a sua Bíblia, Deus não lembra mais dos nossos pecados. Nossos pecados já foi lançado no mar do esquecimento. Os nossos pecados não existem mais. Então, o segundo mandamento que Jesus dá a este homem é que ele não deveria matar. Terceiro mandamento, não furtarás. Ou seja, não roube nada de ninguém. Ah, irmão Lucivaldo, mas eu já fiz isso.
lá no tempo da minha ignorância, antes de eu confessar a Cristo como Senhor e Salvador, irmão Lucimar. Talvez você, irmão Lucimar, você não sabe o que eu já cometi de errado no meu passado. Isso ficou no passado. Você está vivendo agora o presente. Quero lhe dizer que Deus não olha para o teu passado. O teu passado está esquecido diante de Deus. Deus vê agora o teu presente. Deus vê agora o teu futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba-se que eu estou trazendo esta mensagem com bastante cuidado, explicando para você, para que você ouça com atenção. Louvado seja o nome do Senhor. Então, segundo o terceiro mandamento que Jesus alerta este homem, é que ele não deveria subtrair, ele não deveria roubar, tirar nada de ninguém. Veja bem que o terceiro mandamento é esse que interfere a nossa salvação. Porque tem pessoas que aceitaram Jesus e só a misericórdia de Deus, irmão. Tem pessoas que confessaram a sua vida a Cristo, mas ele ainda vive aquela velha criatura. Ele ainda não é regenerado. Ele ainda não foi transformado. Louvado seja o nome do Senhor. Então você precisa, para você alcançar a salvação, você precisa abominar, você precisa riscar do seu currículo todo o seu passado, entender, compreender que você agora é uma nova criatura. Então, o terceiro mandamento é que ele não furtasse. Quarto mandamento, não dará falso testemunho. Olha, veja, preste atenção. Eu estou trazendo detalhado a palavra de Deus para que você possa entender. Eu estou analisando com você parágrafo por parágrafo deste versículo, versículo 20. Então, o terceiro mandamento é que não daria falso testemunho. Tem pessoas que só a misericórdia de Deus, como já lhe disse, irmão, nunca foi transformado. Com aquelas mesmas coisas que ele outrora praticava no mundo, apesar de ele agora ser um crente em Jesus, ele não abandonou as práticas do mundo. Gosta de levantar falso testemunho. Gosta de dizer aquilo que ele não viu, que ele não presenciou. Isso é falso testemunho. Quando você comenta algo sobre a vida de alguém e você não tem certeza, que você não viu, que você não presenciou, é um falso testemunho. Isso é um dos impedimentos para que você alcance a salvação. Então, tenha bastante cuidado em dar falso testemunho ou comentar algo da vida de alguém que você não tem certeza. Louvado seja o nome do Senhor, porque isso característica falso testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro mandamento é: não adulterarás, não furtarás. Terceiro mandamento: não dará falso testemunho. Olha bem, falso testemunho é uma séria complicação para aquele que deseja ser salvo. O versículo parou? Não, irmão Lucimar, o versículo parou? Não, queridos, prossegue. Honra o teu pai e a tua mãe. O quarto mandamento. Louvado seja o nome do Senhor. Honra teu pai e a tua mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quando eu paro para analisar este versículo,
E você é prova disso, você sabe legitimamente que isso tem muito acontecido em nosso meio, por falta de honrarmos os nossos pais e o nosso pai ou a nossa mãe, muitas pessoas têm perdido a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque não dão crédito à palavra dos seus pais. Não absorve o conselho que os seus pais estão dando. Não honram como diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando ela fala com relação pai e mãe, ela vai mais além. Porque a palavra de Deus, ela nos descreve, ela nos orienta, ela nos diz que aquele que não honra pai ou mãe é digno de morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que morrer. Queridos, a desobediência é um perigo para a nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é que eu iniciei esta mensagem dizendo a você que tenha bastante cuidado. Que tenha bastante cuidado, porque um simples detalhe, uma simples coisa, pode lhe tirar a salvação. Então, amados, eu quero mais uma vez, mas encerrou-se aí, irmão Lucivaldo? Não. Nós ainda temos alguns versículos desta epígrafa para nós analisarmos. Versículo de número 21. Replicou-lhe ele: tudo isto tenho observado desde a minha juventude. Tudo isso aqui ele já sabia. Tudo aqui que Jesus comentou a ele já sabia. Porém, queridos, uma coisa é saber, uma coisa é conhecer, e outra coisa se chama praticar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não devemos ser ouvintes da palavra de Deus. Não, senhores. Nós devemos ser o quê, irmão Lucivaldo? Praticante da palavra de Deus. Você falar e não cumprir, você conhecer os mandamentos e não praticar, você vai estar pecando diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Também eu não devo, analise isso aqui que eu vou lhe dizer. Também eu não devo exigir de você aquilo que eu não faço. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tem pessoas que são igual fariseus. Ele coloca jugo na costa das pessoas, no ombro das pessoas, jugo além daquilo que ele possa suportar. E tem mais. Manda que os outros fazem, ou pede que os outros fazem, mas ele mesmo não faz. Pede que os outros obedecem e ele mesmo não obedece. Louvado seja o nome do Senhor. Então o texto está muito claro no versículo 21, que tudo isso aqui, tudo que Jesus comentou a este jovem, todos os mandamentos que Jesus mostra a este jovem, ele diz: eu conheço, eu sei, isso eu tenho já observado desde a minha juventude. Louvado seja o nome do Senhor. A epígrafe do texto trata o jovem rico. Isso aqui desde a minha juventude, desde que eu era jovem, perceba bem, desde que eu era jovem, ele está dizendo a Jesus: eu tenho observado tudo isso aqui. Parou? Não. Olha o que diz o versículo 22. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa te falta. Vende tudo quanto tem e dá-se aos pobres. Louvado seja o nome do Senhor. Ele já teria observado todos os mandamentos. Tudo aquilo que Jesus já falou para ele sobre os mandamentos, ele já conhecia.
talvez já praticava. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez ele já tinha, talvez não, o texto diz que ele já tinha consciência de tudo aquilo. Só que existia alguma coisa que ele não sabia e que ele precisava aprender. Queridos, nós não somos autossuficientes. Tem alguma coisa que nós precisamos aprender. Jesus, ouvindo todas as palavras desse homem, Jesus disse: só te falta uma coisa para que tu consiga herdar a vida eterna. Por todos os outros detalhes, ele já sabia. Não interferia diretamente na sua salvação, porque ele já tinha consciência. Só que no versículo 22, Jesus chega para ele e diz: tu sabes os mandamentos. Tudo aqui tu já sabia, só que ainda te falta uma coisa. Aí que mora o perigo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí é que mora o perigo, queridos. Louvado seja Deus. Porque não adianta você cumprir todos os mandamentos e tropeçar no mais simples. Ou num mandamento mais pequeno. Louvado seja o nome do Senhor. Ou tropeçar em umas simples coisas. Louvado seja Deus. Olha, tudo isto eu tenho observado desde a minha juventude, Senhor. Tudo isso aqui eu conheço. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que cresceram no Evangelho, cresceram na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Agora pergunte para ele se ele guarda pelo menos um destes mandamentos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. O negócio não é crescer no Evangelho, não é crescer na casa de Deus. O negócio é absorver o que diz a palavra de Deus. Então ele aqui argumenta Jesus. Tudo isto eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus disse a ele: uma coisa ainda te falta. Vende tudo quanto tem e dá-se aos pobres. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, ouvindo ele, versículo 23, para nós encerrar, no próximo vídeo, na próxima meditação, nós vamos pular para o versículo 24. Essa é a nossa próxima mensagem. Versículo 23, para encerrar, diz o seguinte: mas ele, ouvindo estas palavras, ficou muito triste. Louvado seja o nome do Senhor. Ficou muito triste. Por quê, irmão Lucivaldo? Por quê, irmão Lucivaldo? Porque era rico. O homem era rico. E está aí um dos obstáculos, amados. Está aí um dos perigos. Louvado seja o nome do Senhor, que pode interferir direto na minha e na sua salvação. É o perigo da riqueza. Não é que Jesus quer que você se desfaça de tudo quanto tem. O perigo é colocar a riqueza acima da vontade de Deus. Então, quero deixar esta breve mensagem para você, para o teu coração. Que Deus te abençoe, que você fique na paz do Senhor Jesus Cristo.